E hoje a gente vai começar o foco em uma das tipologias. Tudo bem? Nós vamos focar agora na tipologia narrativa. Embora o Enem e o vestibular seja um lugar virtual, claro, um lugar fictício onde acontecem vários tipos de texto, o foco da produção textual sempre é a tipologia dissertativa. O artigo de opinião no Enem, na FUVEST e na Unesp. A Unicamp é uma das únicas faculdades que podem abordar, não estou dizendo que vão, mas podem abordar a tipologia narrativa. Você pode construir um conto, você pode construir uma fábula. Um dos anos aí que o Guilherme prestou o vestibular, caiu uma resenha de uma fábula. Então ele tinha que saber o que é resenha e o que é fábula. A resenha nós vamos trabalhar quando a gente chegar lá na tipologia dissertativa. E hoje a gente vai ver um pouco da fábula. Para começo de conversa, a gente vai olhar aí nos slides, ó, a prioridade, né? A propriedade principal. O que é que uma narrativa tem para apresentar para o seu leitor, apresentar para o seu público? Uma sequência de fatos ou acontecimentos. Eu já disse isso na nossa primeira aula, mas eu vou reiterar hoje. Quando eu falo em sequência, eu falo em fatos que se desenvolvem, fatos que fazem com que essa explanação tenha um começo, um meio e um fim. Eu preciso ter essa ideia na minha cabeça. Se eu for interpretar uma narrativa, eu preciso construir, a partir dessa narrativa, uma história que contextualize o leitor, depois que haja um conflito, um problema, e que, por final, se resolva esse problema. Nem sempre essa resolução precisa ser boa, legal, né? A gente vê que em alguns filmes, novelas que são narrativas com as quais vocês estão mais acostumados nos dias de hoje, já não tem mais aquele final de final feliz, né? Nem sempre todo mundo casa, tem filho, beija na boca, né? Não é bem assim hoje em dia. Acho que eles estão partindo de um conceito de que a narrativa, em muitos dos casos, deve refletir também um pouco do que o leitor entende como mundo real. Não gosto de usar mundo real porque está um pouco fora do real, sobrenatural. Não é essa a ideia. A ideia é criar um mundo que seja próximo da realidade. Tudo bem, crianças? Até aqui, se tiver alguma dúvida, liga o microfone e interrompe o Davidinho, tá? E outra coisa que tem aí na tela, que está marcado, é fato e acontecimento. Existe uma diferença muito grande entre fato e acontecimento. Só um minutinho. Entre fato e acontecimento. Fato é algo real e acontecimento é fictício. Dá uma olhada aí, ó, no exemplo que eu coloquei. Todas as vezes que eu falar de fato, eu estou falando daquelas narrativas que estão muito próximas do que a gente conhece como realidade. Ó, nós temos aí um exemplo de uma notícia. No primeiro dia de aula, eu disse que a notícia é um gênero textual que faz parte da tipologia expositiva. Eu não sei se vocês se lembram disso, porque expositiva é expor um fato. Então, nós temos categorias textuais que são muito parecidas, que estão interligadas entre si. Acredito eu, como, sei lá, um cara formado na área de letras, que não existe um texto 100% de apenas um tipo. Vou dar um exemplo. A notícia, ela é expositiva porque expõe um fato e mostra uma informação, um dado, um gráfico para o leitor, tentando informar a sociedade. Mas, ao mesmo passo que ela explana um acontecimento real, né, porque ela está ali para informar o que o nosso dia a dia, o que está acontecendo no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo que ela faz essa movimentação de informar, ela também narra fatos, porque dentro da notícia existe contar o que está acontecendo. Então a gente vai dizer que o gênero notícia, por exemplo, ele é um gênero híbrido. Eu acho que a notícia é o mais híbrido de todos, porque ela apresenta uma exposição de informação, uma narrativa de fatos, relatos em entrevistas, descrição dos acontecimentos, e em muitos casos, nós vamos estudar o gênero notícia nas próximas aulas, e vocês vão ver que em muitos dos casos,
o leitor, o produtor de notícias, o jornalista, o repórter, o redator, ele também produz opinião na escolha das palavras. Quer ver um pouquinho de narração dentro da notícia? Quando a narrativa é um fato, ó. Essa notícia é de ontem à noite. Infelizmente, algumas mortes terão de acontecer. Paciência, diz Bolsonaro ao pedir o fim do isolamento. Após governo lançar campanha O Brasil Não Pode Parar, Bolsonaro admite que Covid-19 fará vítimas fatais no Brasil, mas volta a cobrar o fim da quarentena e a abertura do comércio. Veja que ele está fazendo, o redator da notícia, que eu cortei o nome, não sei porquê, ele está fazendo uma apresentação da informação. Mas quando ele começa a escrever os parágrafos, ele vai contar uma história. Então a notícia também é narrativa. Olha lá, no dia seguinte ao lançamento da campanha do governo intitulada O Brasil Não Pode Parar, o presidente Jair Bolsonaro cobrou o fim da quarentena para deter o coronavírus, mesmo admitindo que o país contabilizará mortes por causa da doença. Veja que é uma exposição de fatos, mas ele está narrando uma história que tem narrador, que é o repórter, tem um espaço, que é o Palácio do Planalto, tem uma marcação de tempo, que é no dia seguinte, e por aí vai. Tem o personagem, que é a bosta ambulante, quer dizer, o Bolsonaro, e aí a gente começa a identificar. Pode rir, gente, viu? É pra rir. Liga o microfone quando for rir, pra eu saber que foi engraçado. Eu ia falar anta, né? Mas bosta ambulante já serviu. Bosta ambulante é o melhor. E quem gosta dele, não posso fazer nada. Olha só, vamos continuar. Onde eu parei? Vamos enfrentar o vírus. Ô, David. Oi. É aquela coisa. E quem gosta dele, se seus avós saírem de casa, prepare-se que, de acordo com ele, eles vão morrer também. Quem gosta dele, favor me passar o endereço da casa que eu vou tossir na cara da avó. Ó, presta atenção. Vamos enfrentar o vírus. Vai chegar, vai passar. Infelizmente, algumas mortes terão. Paciência, acontece. E vamos tocar o barco. Algumas, muitas. Né? As consequências depois dessas medidas equivocadas vão ser muito mais danosas do que o próprio vírus, disse Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena. Áudio sumiu. O som sumiu. Áudio sumiu. Parou aqui. Não estamos te ouvindo. Não estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora dá para ouvir. Agora dá, Agora mas o que você tinha falado antes a gente não conseguiu ouvir. Ai, que sorte é de vocês. Na verdade, é que eu acho que eu puxei a USB, desculpa. Agora vocês estão me ouvindo? Estamos, Tá, e se você quiser contar a piada de novo, a gente aceita. Não é piada. Eu disse que o Belezinho faz uma narrativa junto com a contagem da informação. Ele vai dizer a presença do diálogo, né, da citação do Bolsonaro, contando uma sequência de fatos junto... David. É só pra mim que a voz do David tá demoníaca? Você parou o áudio Ficou mais grave. pra engrossar sua voz? O que aconteceu, gente? Fica aí um pouquinho, peraí. Exorcizamos homens padre. Obras imundos. Ai, Deus. Dá um minuto, peraí. Boatos que esse que é o aplicativo que o David usa para engrossar a voz dele. Ligando pra família Winchester. Gente, que é isso? Pronto. E aí? Voltou a voz Tá dando normal. eco. Agora tá dando eco. É porque você tá com Mas que dor de buceta.
Mas você nem Você tá com duas coisas gosta. ligadas, por isso que Mas eu já desativei, agora melhorou? David. David, você falou que buceta, falou assim, que buceta, seta. Estamos com problemas técnicos, voltamos mais tarde. E aí? Pronto, e agora? Tá bom, melhorou, David, tá tá bom. ótimo, pode continuar. Voltou. Agora eu posso continuar? Pode. Mas por que eu tô me ouvindo? Pode, à vontade. Não sei. Eu preciso não me ouvir. E aí? Estão me ouvindo? Sim. Fala de novo. Sim. Mas eu tô me ouvindo. Eu não Agora posso me voltou o ouvir. eco. Agora Mas Parece é que uma- tem duas pessoas falando Tá ao com mesmo voz tempo. dupla agora. a gente tá te ouvindo, a gente tá ouvindo Duplicou você agora. ouvindo você. Eita, ficou chateado. Não consigo ser uma pessoa tecnológica. Agora funcionou. Perfeito. Tá ótimo, não mexe. Galera, Oi. Tá perfeito. tá me ouvindo agora? Sim, perfeito. Sim. Sim, tá bom. Ah, peraí. Tá maravilhoso, não mexa. Aqui não tá entrando? Perfeito. Posso continuar? À vontade. Pode sim. Então, beleza. Presta atenção. Presta atenção, ó, vamos lá. Eu tava lendo aqui a notícia. Deixa eu ver onde eu parei. A notícia dessa merda aí. E eu tava dizendo que isso faz parte de uma sequência narrativa que tem a ver com um texto expositivo. Isso se deve, eu quero que vocês vão anotando, mas embora eu já tenha subido no Drive a informação, esses slides, tá? Presta atenção. Isso se deve... Então os slides já tá lá no Drive, David? Tá no Drive. Ai, que lindo. Gosto assim. Tá bom? Tá no Drive. Essa característica de narrar um fato se deve a uma característica que as narrativas têm, que se chama verossimilhança externa. Ou seja, quando uma narrativa tem muito, mas muito mesmo a ver com o mundo real em que ela foi escrita. A notícia tem essa característica principal: ter uma informação e essa informação ser ligada ao mundo da realidade. Veja, existem outros tipos de narrativas que são fictícias. O que isso quer dizer? Que esse real não está próximo a essa narrativa, que esse real não faz parte desse mundo. Veja um exemplo aí, ó. Nós temos uma fábula. Todo mundo está conseguindo enxergar? Sim. Ótimo. Sim. Então tá bom, ó. A cigarra e a formiga. A cada bela estação, uma formiga incansável levava para sua casa os mais abundantes mantimentos. Quando chegou o inverno, estava farta. Uma cigarra que todo verão levara a cantar, achou-se então na maior miséria. Quando morrer de fome, quase a morrer de fome, veio esta, de mãos postas, suplicar à formiga que lhe emprestasse um pouco do que lhe sobrava, prometendo pagar-lhe com o juro que quisesse. A formiga
que não é de gênio emprestador, perguntou-lhe, pois, o que fizera no verão que não se precavera. No verão, cantei, o calor não me deixou trabalhar. Cantastes, tornou a formiga, pois agora dançai. Moral da história, trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Veja que é uma metáfora, né? uma ficção marcada pela presença de elementos fora da nossa realidade. Cigarra e formiga conversando, embora o contexto, a interpretação nos leve a trazer essa história para a nossa realidade, né? E isso tem muito a ver com vocês que estão aí fazendo vestibular. É melhor estudar agora, porque senão vai chorar que nem a cigarra. Essa comparação, essa metáfora da cigarra com a formiga, não tem nada que se possa trazer efetivamente para o mundo real. Tudo isso se deve à verossimilhança interna. A palavra verossimilhança significa vero, que é verdade, e semelhança, que é parecido. Então, parecido com a realidade interna. Ou seja, quando em uma narrativa eu faço uma sequência de fatos que se aproxima mais da própria narrativa do que do mundo real, ou seja, é ficção, não tem realidade, os personagens não são do mundo real, a história se passa em um futuro distante que não existe, ou relata algo sobrenatural sem prova científica, eu estou falando que esse texto, sim, tem coerência, mas essa coerência é interna, é dentro do próprio texto. Por isso que a gente precisa definir o que é verossimilhança interna e externa e entender a diferença de fato e acontecimento. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Só ele que não? Não. Não. Eu falei que não. Não. Some não. Do capeta. Ó, vamos lá. Próximo, vamos estudar agora os elementos da Pode ser. aula. Ô, seus cabaços. Oi. Vocês estão anotando? Não, Oi? calma lá. Não. Fala, homem. O Kevin tá aí. Oi, Kevin. Que lindo você. Ó, vamos lá, vamos continuar. Elemento número 1 da narrativa, o mais importante de todos, o narrador. Vamos lá. É aquele que discorre sobre o fato ou acontecimento. Ou seja, existe um ser, existe um elemento principal da narrativa. Sete, tá ligado? Oi? Alguém Tá tendo barulho de alguém aí que esqueceu de desmutar. Quê? Tá tendo barulho aí de alguém que esqueceu de desmutar. É algum aluno, porque o meu só tô em um lugar agora. Eu desliguei o celular. Perfeito agora. Melhorou? Sim. Então vamos lá. O narrador não deve estar lá embaixo em vermelho, ó. O narrador não deve ser confundido com o autor da história. Isso acontece muito na poesia, quando a gente vai falar de eu lírico, eu poético e o autor. Por exemplo, o Vinícius de Moraes, que cantou o soneto de fidelidade. Eu a todo meu amor serei atento e antes com tal zelo que me encante. Quem escreveu foi o Vinícius de Moraes, mas aquela escrita é assumida por um narrador. E esse narrador é o cara responsável por trazer partes da história para o seu leitor. E presta atenção, porque se você for escrever uma narrativa em algum vestibular, você está lascado. Torce muito para ser texto de opinião, porque o texto de opinião ele tem uma estrutura básica. Nós vamos aprender truques, mas as narrativas não. É preciso ser muito mais artista, muito mais dinâmico, criativo para escrever narrativas. Preste atenção no que o David vai falar. A posição do narrador se chama foco narrativo. E esse foco narrativo se dá dependendo da posição do narrador com relação à história.
Nós temos aí na tela, ó, os 3 principais tipos de elementos narradores. O narrador pode ser em primeira pessoa quando ele for personagem, ou seja, ele participa da história. O campo de visão dele é bastante limitado. Se eu pedir para você contar uma história que aconteceu com você na sua infância, o espaço que você vai contar, os elementos que você vai escolher para narrar, eles são limitados aos ambientes que você viveu, às fases que você passou. Agora, se o narrador for em terceira pessoa, ele pode ter uma visão mais ampla da história. Mesmo que limitada, como é o narrador observador, ele consegue estar presente em vários lugares, porque ele não está centrado no fato. Veja, o narrador em primeira pessoa está vivendo o fato. Ele é o personagem, né, pelo qual o fato também se desenvolve. Veja, é muito importante, então, se em qualquer prova que vocês forem fazer, cair para vocês escreverem um gênero que pertence à tipologia narrativa, delimitar o foco. Eu vou escrever como personagem, então eu vou ter uma postura, eu vou ter uma posição, eu vou ser um elemento. Se eu quiser contar uma história mais ampla, eu preciso ser narrador observador, narrador onisciente. Qual a diferença entre eles? Ó, o narrador em terceira pessoa tem 2 tipos, está aí na tela, observador e onisciente. O narrador observador, ele está em alguns momentos e ele está vendo a história e reproduzindo aquilo que ele vê. Então, ele tem uma visão limitada. Ele tem um ambiente restrito, mas, por não participar da história, tem vantagens. Vantagens de não estar envolvido nos fatos. E isso dá uma isenção de poder falar e ser aquilo que ele quiser. O outro tipo de narrador é o narrador em terceira pessoa, e esse recebe o nome de onisciente. Quem é crente, já foi na igreja, já ouviu falar de onisciente, né? Que é o nome que os cristãos atribuem para Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onisciente significa tem total ciência das coisas, total ciência dos fatos. Esse tipo de narrador, ele permite ao autor de narrativas ler pensamentos, estar em vários lugares ao mesmo tempo, conseguir descrever emoções e sensações que o seu personagem geralmente não transmitiu. Tudo bem? Alguma dúvida entre os tipos de narrador? Diz aí não ou escreve não. Uma pergunta. Tem como o narrador fazer parte das 3 coisas ao mesmo tempo numa história? Não, não pode, porque se ele for personagem, ele é elemento da história. E aí eu anulo a questão de ser terceira pessoa. Porque a escrita é o Jack, né? Isso. A escrita vai ser diferente, Jack. Nós vamos marcar o narrador em primeira pessoa com verbos em primeira pessoa, pronomes em primeira pessoa. Ele vai interferir na história, coisa que o narrador observador e onisciente não vai poder fazer, porque ele não está na história. E os verbos têm de mudar. Então, eu vou contar uma história rápida. Acordei pela manhã e vi que estava atrasado para o trabalho. Logo, pensei que estava acontecendo um grande problema para mim. Veja, o fato está sendo descrito a partir do que eu estou passando. Eu acordei, eu percebi. Agora, se eu narrar em terceira pessoa, eu vou dizer Jack acordou atrasado para o serviço e apresentava uma expressão de surpresa, de medo, sei lá. Veja, agora eu estou fora da história. Então, o verbo mudou, o pronome mudou, o sujeito mudou. Então, ou eu sou personagem, ou eu observo. Tudo bem? Obrigado. De nada, fofo. Ligue para mim depois da quarentena. Vamos lá, presta atenção agora. Vixe. Vocês não estão. Eu não gosto de aulas online. Eu não vou fazer mais porque é uma bosta. Vocês não conversam, vocês não dão risada. Vocês não falam. Ah, eu tô dando Se nós risada, deixar o eu tô microfone conversando, ligado, tô vai te ficar respondendo, atrapalhando quando os você fala. outros, bobo. Eu tô assistindo, pode continuar.
O Kevin vai xingar sua avó, aquela véia sem dente. Vamos lá, próximo. Minha avó tem dentadura, viu? Agora nós vamos continuar aí. Tem o narrador e tem os personagens. Se vocês tiverem, pelo amor da Nossa Senhora da narrativa, que escrever narrativas em provas, no vestibular, na vida, na escola, sejam criativos na construção das personagens. Quando a gente fala em personagem, os alunos, eles têm uma dificuldade de entender a importância que tem. Quem é essa Camila Lazarento? Olha só que me postou uma foto minha no grupo, vou bater nela. Ó, presta atenção. Eu esqueci o que eu estava falando. O aluno que escreve uma narrativa, ele tem que entender a importância que um personagem tem no desenvolvimento da história. Quem assiste filme, série ou novela sabe que quanto mais o autor coloca característica, coloca emoção, coloca expressividade na personagem é importante. Então, cuidado para você não colocar lá o nome da personagem, fez 3, 4 passos e acabou a sua história. Não. Ele precisa sofrer, ele precisa se alegrar, o personagem é vivo. Existem 4 tipos de personagens. A não ser que morrer, aí vai ser morto. Alguém tem que morrer, vai ser um personagem morto. Protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante. Para não ficar apenas falando, eu resolvi fazer uma tela mostrando assim, da história do Brasil, quem são os 4 personagens? Vejam. Meu Deus. Nós temos aí na tela o exemplo dos tipos de personagem. Veja. Lula é protagonista. Por que protagonista? Porque é ele que faz toda a história acontecer. É a partir dele que a história se desenvolveu. O país foi liderado, cresceu, ficou bonitão. Não é que ele seja completamente maravilhoso e não tenha corrupção nas suas mãos. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando da importância. Entendeu? Esse cara... Ô, David, é aquela coisa, o protagonista não precisa ser totalmente bonzinho. Só ser protagonista. Exatamente. Quando vocês chegarem com a Carla no realismo, naturalismo, vocês vão ver a criação do personagem anti-herói. A Iracema romântica da Iracema do José de Alencar é aquela moça pura, virgem, sabe aquela pessoa que não existe? Ela é aquele ser, aquele ser angelical maravilhoso. E isso está um pouco além da realidade, não é? Com o surgimento... E ele, o traíra? O anti-herói vai surgir. Então, vamos pegar, por exemplo, o Brás Cubas. O Brás Cubas é o protagonista da história do seu romance, que tem o próprio nome dele, né? Que a gente vai chamar de romance homônimo. Mas isso não quer dizer que o Brás Cubas tem que ser bonzinho, charmoso, elegante, maravilhoso. Não! Ele tem atitudes ruins, às vezes, mas é por ele que a história se desenvolve. Depois nós temos aí a cara desse traste, que é o antagonista. Não pensem no antagonista como um vilão de novela, o cara que destrói a trama. Não é bem assim. É o cara que vai se opor ao protagonista. Antagonista adianta. Isso. É o cara que é antônimo do protagonista. O cara que vai causar conflito com o protagonista. Levantar falso testemunho, ele vai conseguir provas que não existem, e por aí vai. Depois, nós temos o coadjuvante, que é esse senhor aí que não sabe colocar uma máscara de respiração, porque é burro. O Tuguinho é coadjuvante. Aparentemente, a máscara é para colocar nos olhos. Agora. Esse coadjuvante, esse personagem... O protagonista de Bird Box, aquele filme lá. Esse personagem coadjuvante, ele vai participar da trama, ele vai ajudar a trama a se desenvolver, a narrativa vai ter, sim, a importância para ele, mas ele é, tipo assim, inútil. Depois, nós temos os figurantes, que são aqueles idiotas que fazem parte da trama, mas ninguém sabe que existiu. Traduzindo para os filmes, todo mundo já assistiu, sei lá, filmes de guerra ou filmes que tem exército. É o soldado. O aviador que tem lá as lutas.
dentro do, como chama, do Coliseu. Tem Troia, que tem a guerra entre os lugares. Tem... 300 é legal também. Alguém sabe mais algum filme de guerra? Ou que tenha exército, que luta? Até o Último Homem. Então, esses filmes têm muitos 300, fala figurantes, 300. que é para dar quantidade, ok? Só que estão lá para enfeitar. Próximo. Elementos formadores das narrativas, o espaço. É muito importante saber que o espaço é a característica fundamental para que o leitor esteja ambientado dentro da sua história. Se você for escrever, por exemplo, um conto de ficção científica, é muito importante que você esteja ligado à descrição desse espaço futuro. Naves, robôs, criações, a parte eletrônica, científica, precisa ser descrito. As aparências, os momentos, o que aquele ambiente te traz de sensação, né? Porque existe a descrição física, a descrição psicológica, existe um movimento em relação aos espaços. E Ô, David, mas Oi. assim, nessa parte da narrativa de dar aspectos, tipo, falar o que eles sentem, mas isso gradativamente, né, para não ficar, tipo, óbvio demais. Isso, por exemplo, você está contando uma narrativa que você encontrou uma nave alienígena. Você não vai descrever os espaços num parágrafo só. Não. Cada vez que o fato for acontecendo em um lugar, você precisa trazer aquele lugar para o leitor. Por exemplo, entrou na nave e lá está cheia de ET. Sei lá, o ambiente é hostil. Você precisa trazer a informação desse ambiente para o leitor naquele momento. Então, a descrição ela vai acontecendo gradativamente enquanto a narrativa vai acontecendo. Tudo bem? O espaço psicológico seria o pensamento? Sim, vou dar os exemplos agora. Ó. Existem aí os espaços físicos, que são os ambientes reais onde os personagens eles estão... Oh, capeta! Os espaços onde eles estão aglomerados, colocados, onde o personagem está vivendo. E existe o espaço psicológico, que é, por exemplo, quando uma personagem volta no tempo. E aí ele não está naquele ambiente, ele está vivendo um lugar do passado. E aí ele volta à narrativa e conta um passado. Ou ele volta à narrativa e conta um futuro. Algo que não aconteceu. Ou ele teve um grande sonho, um sonho espetacular. Aquele ambiente do sonho não é real. É um ambiente psicológico, porque o personagem está pensando naquilo. Eu trouxe 2 exemplos aí, ó. Vocês conseguem ler enquanto eu leio? Acompanhar a leitura? Yes. Sim? Yes. Sim. Yes. Ó, vamos lá, então. Eu peguei o romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Quem ainda não leu, favor, lê. Existe um aplicativo chamado Wattpad, que você baixa e lê obras gratuitamente na internet. Vidas Secas é modernista, é leitura obrigatória, cai em todos os vestibulares, cai no Enem falando de seca, de desigualdade social. É melhor ler, porque senão você vai dar ruim. Esse capítulo é a introdução do livro. É o primeiro momento que aparece na história o ambiente em que vive o Fabiano e a família dele em Vidas Secas. Presta atenção como o narrador começa a história fazendo com que o leitor esteja próximo a esse lugar. Porque se você não se... Desculpa interromper, eu estava lendo esse livro, só que aí a professora, não sei se foi a professora de literatura ou se foi na escola, e falou para mim que esse ano não vai cair no Enem Vidas Secas, vai cair outro livro do... Não, na verdade é assim, é a Carla acho que disse, mas o Vidas Secas, ele não é a leitura obrigatória desse ano, mas a história sempre é abordada em questões do Enem. Não a leitura obrigatória da obra, mas em todos os momentos aparece Vidas Secas para você interpretar. É preciso conhecer, ler, porque é a literatura mais fina do Brasil nos últimos anos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o capítulo 1,
que é onde o Graciliano Ramos, né, o narrador da história, não posso falar que é o Graciliano Ramos, mas o narrador da história, em terceira pessoa, ele vai contando pra gente, veja como a descrição do espaço é importante. Eu vou ler, quem puder acompanhar a leitura, faz favor. Ó, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Veja, planície avermelhada, juazeiros com manchas verdes, procurando sombra, a folhagem dos juazeiros, galhos pelados da caatinga. São todos elementos descritivos do ambiente. Se a gente não tivesse essa ambientalização do espaço, talvez a gente não percebesse tão claramente que eles estavam passando fome, morrendo de calor e de sede, em meio a um lugar que é muito difícil a vida. Entenderam sobre o espaço, gente? Vou dar um exemplo agora de espaço psicológico. Alguma dúvida sobre espaço físico? Não. Então tá bom. Vou lá mudar agora para o espaço. Não. O espaço psicológico. Ó, vou continuar no Vidas Secas. Agora eu vou dar um spoiler. Quem não quer ouvir o meu spoiler, desliga o meu microfone aí. Em Vidas Secas, Baleia é a cachorra da família da casa. Baleia é tida como um dos filhos, ela é muito importante para a história, ela é tipo um ser humano em forma de cachorro. Ela pensa, ela age, ela cria estratégias de caça. Essa cachorra é muito louca. No capítulo Baleia, acontece um problema. A coitada pega uma doença. E aí o Fabiano, ele é obrigado a sacrificar a baleia. Então, Baleia morre. Talvez uma das cenas mais tristes aí da literatura, porque a gente tem que ler, mas criar na cabeça uma imagem do Fabiano dando um tiro na baleia, e esse tiro faz com que Baleia tenha um delírio. Eu vou ler lá embaixo, ó. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. Veja que esse ambiente é real. A pedra estava fria, certamente sim a Vitória, que é a mulher do Fabiano, né, a personagem principal, a protagonista, tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. Então aqui a gente está vendo a baleia tendo uma espécie de visão. Ela está entrando no mundo da fantasia. Esse ambiente que a baleia viu, que é tipo um céu cheio de bichinho que ela podia comer, né? Preá é tipo eu não sei, não quero falar besteira porque é o Guilherme que é o biólogo, né? Mas é tipo o porquinho da Índia. É tipo, eu ia falar um furão, mas é tipo, sei lá, é uma merda aí. Depois vocês procuram no Google. E a cachorra caçava esse. Parece com hamster. Oi? Parece com hamster, mas com um pouquinho da Índia. É um pouquinho maiorzinho, não é? E aí essa jumenta da baleia queria comer o animalzinho, mas esse ambiente não é real. Então, quando o narrador sonha, viaja no tempo, ele está fazendo tempo psicológico. Próximo, que a gente tem que andar, que já são 5h37, gente. Olha lá. Marcação de tempo. Os marcadores temporais são muito importantes, porque a época, a fase da vida, são elementos muito importantes nas construções das narrativas. Elas auxiliam, olha o que está escrito aí, na construção do contexto, ou seja, a história vai se desenvolver a partir dos elementos que formam o contexto. Ó, vou dar um exemplo de 2 narrativas aí. 2 filmes incríveis. 2 filmes ótimos. Não sei se tem na Netflix, mas não é original Netflix.
Onde está a primeira, né? Onde Tem está a os segunda? Oi? Tem os dois. Se eu não me Tá, engano. então dá para ver na Netflix aí, ó. Onde está a segunda-feira é produção da Netflix, se eu não me engano. E os dois filmes, eu tô pegando o filme, gente, junto com a narrativa escrita, porque eu acho que vocês são mais ligados a esse tipo de narrativa. Então, embora a gente esteja falando de texto escrito, é mais fácil ver com o visual. Então nós temos aí o Menino do Pijama Listrado, que se passa em período de guerra. Opa, período de guerra. O tempo, a marcação de época é diferente. Veja que a construção da história se dá a partir de uma família que é ligada ao exército do governo alemão e de um garoto que está preso no campo de concentração. Essa história que mostra a vida difícil dos presos judeus do Hitler só pode estar sendo ambientalizada no tempo da Segunda Guerra. Veja que foi preciso escolher no tempo um lugar e esse lugar transformou a história no que ela é. Cuidado! As redações narrativas, elas passam pela escolha do tempo. Elas passam pela escolha dessa época. O professor, a prova, ele vai te direcionar para o espaço e para o tempo que ele deseja. Então, se eu estiver ambientalizando a minha história no tempo da Idade Média, eu preciso me ater a costumes, eu preciso me ater a formação social, construção física da época, tudo que o tempo exige precisa ter na minha época, na minha narrativa. Diferente de Onde Está a Segunda-feira. Onde Está a Segunda é um filme do futuro. Quando nós estamos falando, eu não me lembro exatamente qual é o ano da história, mas se passa acho que é Estados Unidos, não sei se fala o país, mas eu já assisti, mas não me lembro, que faz tanto tempo, numa sociedade do futuro. Sociedade esta que não aceita mais de uma pessoa por filho. Supostamente, né? O governo estaria recolhendo mais de um filho da pessoa, então ela só podia ter um filho, e estaria congelando essas pessoas para reviver num futuro quando a humanidade tivesse passado por esse caos em que ela está passando na história. Veja, eu não posso congelar pessoas para reviver na Idade Média. Eu não posso fazer isso no começo do século XX. Nós estamos falando de um futuro. A época determina toda a produção textual. Alguma dúvida? Não? Não. Tá? Alguma coisa de alguma história? Tem alguma Então, dúvida? David, Pode falar. então, no caso, se eu vou fazer uma narrativa contando a história de uma pessoa que viveu na Idade Média, e eu falar que ela sonhou, vamos supor, com aviões, eu estaria sendo incoerente por causa do tempo. Não. Você pode Seria fazer isso? isso porque você está abrindo o precedente de um sonho. Aí Entendi. dentro do sonho, no espaço psicológico, tudo bem. Agora, se você visse uma pessoa na Idade Média andando de avião, Entendi. tá ruim. Tá drogado. Talvez Que é bruxaria. aí seria incoerente. Mas dentro de um sonho, dentro de uma visão, tranquilo, porque daí você está abrindo um precedente para aquilo. Certo? Certo. Beleza, próximo. Passo a passo agora de como construir uma narrativa. Eu preciso ter um processo, e esse processo se chama enredo. Quem já viu Carnaval, já assistiu alguma escola de samba, e já viu que a gente se refere à música cantada como enredo de escola de samba. Por quê? Porque é uma história em forma de poesia musicada, mas parte de uma narrativa. Eu vou traduzir enredo como a história geral, a história total, o lugar, o ambiente total da história. O começo, o meio e o fim. Vamos dividir esse enredo? Eu queria que vocês pensassem assim, que se caiu uma construção de uma narrativa na Unicamp, por exemplo, eu teria que pensar em vários parágrafos pequenos, né?
Vamos ver, eu separei aqui, ó, situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Então, no mínimo, 4 parágrafos. Mas ainda assim é difícil escrever uma história em 4 parágrafos, tá? Sendo assim, a gente não vai limitar. Não estou dizendo que tem que ser 4 parágrafos, mas o mínimo é de 4 parágrafos. Situação inicial. Toda história tem que ter um contexto. Tem que ter uma ambientalização, uma apresentação dos personagens, do lugar, do que é que você está falando, de como esses personagens estão dispostos. Veja, vou voltar rapidão lá no Vidas Secas. Ó. O narrador de Vidas Secas, escrito pelo Graciliano Ramos, ele não começa falando alguma coisa do Fabiano, da mulher dele, não é uma ação. Veja, é uma contextualização. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Veja, eram infelizes, porque eram pobres, miseráveis, estavam em um lugar de seca. Veja, que o narrador da história ele está te colocando dentro da história. Se você não apresentar o lugar, as pessoas, o seu começo da narrativa, o seu leitor vai ficar bastante perdido. Na novela, isso é muito mais fácil de compreender. Os primeiros 5, 6, 10 capítulos apresentam os personagens, os núcleos da trama, apresentam os conflitos individuais. Tem aquele personagem que aparece no 10º dia, que a gente vai ver, nossa, ele é importante para a trama, mas ele apareceu no 10º dia. Vou falar de Senhora do Destino, que eu gosto muito. A trama da Nazaré começou com a história da Maria do Carmo. A Nazaré que empurrou o povo da escada, que roubou a criança, ela vai aparecer no episódio 8, 9, 10. Então, como a gente já conhecia a história, a gente fica esperando. Quem é essa mulher? Calma. O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, ou no caso da novela, o primeiro capítulo, os 5 primeiros capítulos, eles servem para que você contextualize a sua história. Porque se você não colocar o seu leitor a par de tudo que está acontecendo, ele vai perder o foco. Segundo, nesse meio tempo, tem de haver um problema. Tem de haver uma complicação. Tem de ter um caos, porque senão a história não tem sentido. Muitos alunos escrevem histórias que começam e terminam, você nem sabe por que começou e da onde terminou. No caso desse filme aí, Onde Está Segunda-feira, você assiste alguns minutos da trama e você não sabe o que está acontecendo. De repente, some a menina que era segunda-feira. Eu não expliquei por que segunda-feira, vou voltar lá para vocês. Esse pai tem 7 filhas. E só pode ter uma. A legislação do país exigiu uma filha, e ele teve 7 no meio daquele caos. Então, as septagêmeas, sei lá como é que fala esse inferno, elas recebem nomes de dias da semana, porque cada uma, ele entra no acordo com a família de que para elas não ficarem presas, ele vai liberar uma por uma, dia por dia. Então, ele sabe que uma é a segunda, uma é a terça-feira, uma é a quarta, uma é a quinta, uma é a sexta. Um é o sábado e um é o domingo. Cada um recebe o nome para poder sair na rua. Né? Embora para a sociedade são a mesma pessoa. Mas ele sabe que são 7. A menina da segunda-feira sai na segunda e não volta mais. Opa, temos uma complicação. Cadê a minha filha da segunda-feira? Alguma coisa aconteceu com ela. Essas irmãs vão ter que sair dia a dia e tentar investigar o que é que está acontecendo. Então, escolha um conflito que seja um conflito que vai atrair a visão do leitor. Também não pode ser uma história ruim. Eu sempre falo na escola que a gente nunca deve obrigar os alunos a escreverem narrativas e poesias, porque para escrever narrativas e poesias, você precisa ser um artista, na minha visão. Não é qualquer um que escreve boas histórias. Não é qualquer um que escreve bons poemas. Aí você força o aluno a escrever história, você não entende nada da história. Daí você força o aluno a escrever poesia. Aí o aluno escreve assim: na minha casa tinha um pé de laranja, subi para pegar maracujá, peguei uma faca, cortei meu pulso e morri. Não tem... Não é assim? Pega a poesia de criança. Ninguém tem... David, tem um momento certo.
Tem algum, assim, porque tem história que você percebe que tá enrolando tanto, que chega, fica chato. Você fica, poxa, chega logo numa conclusão e não chega. Como que eu sei que tá na hora de chegar na conclusão? É o próximo item aí, ó. É o clímax. Olha aí, 5.3. Quando a história chega no clímax, não tem mais para onde fugir. Um problemão aconteceu e agora o autor precisa terminar. Vou falar de novo da segunda-feira. Quem vai assistir o filme depois vai ter spoiler. A terça-feira sai, não volta mais. A quarta-feira sai, não volta mais. O sábado sai, não volta mais. O domingo sai, não volta mais. Sobrou só a quinta-feira. As irmãs desapareceram todas. Então tem alguma coisa muito grave acontecendo lá fora. A quinta-feira matou ela. Então, sobrou para quinta-feira, ela era a última irmã. Sobrou para quinta-feira procurar a irmã dela. Então agora tem que terminar a história, porque acabou as irmãs. O que o autor vai fazer? O clímax chegou. O momento mais complicado da história. Veja que a complicação é a maior parte da história, né? A complicação vai acontecer lá, você vê as meninas lutando com a máfia, com o pessoal do crime, com o pessoal do governo e tal. Então a gente vai ter várias cenas. Mas o clímax que indica o fim da história, viu, Jack? Você entendeu? Entendi, sim. Quando o autor não tem mais para onde fugir. Acabou as irmãs. O que eu vou fazer agora? Então, a quinta-feira, como a gente sabe, eu acho que é a quinta-feira. Aí vai lá e o filho da mãe do pai tem mais um filho. Aí fala, essa vai ser a nova segunda-feira. Não é? Não, quer que eu conte a final, gente? Conta não, que eu vou assistir. Vou contar. Conta sim. Não, obrigado. Não conta que eu Não, vou você quer que assistir. conta? Ou você pode contar, mas contar. avisa que você vai contar que eu tiro o Só fone. sei, Não, não só vou sei que tem uns contar, barbões. Não, vai Aí. ser usado como E material aí vocês vão pedagógico. conhecer a última... Oi? Vai ser usado como... Olha, beleza. Eu não vou contar. Presta atenção. Aí vocês vão conhecer a última parte da história, que é o desfecho. É a finalização dessa história. Alguma coisa tem que acontecer. Nem sempre tem que ser bom, né? Em alguns momentos esse desfecho ele é meio complicadinho aí, porque a história deu ruim. No caso da segunda-feira deu bom, né? Eles conseguiram identificar o problema e resolver. No Menino do Pijama Listrado deu ruim, o Bruno morre, né? Quem não assistiu sabe agora que esse moleque desgraçado morre. Triste. Em vingança do pai dele, que era um dos generais do exército do Hitler. Foda-se. Alguma dúvida, gente? Não. É não. Não? Então, próximo, vamos lá. Outra característica importante do texto narrativo é o discurso. Geralmente, a gente vê a presença de grandes diálogos na história, porque a conversa entre personagens é muito importante, porque a gente vai descobrindo a sequência de fatos da narrativa. Isso é muito importante. A marcação do discurso representa quem está falando na história. Nós temos 3 tipos de discurso, ó. Discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Tá vendo? 3 tipos de discurso. O autor da história vai indicar pra gente qual é o discurso que ele acha mais interessante. Por exemplo, o discurso direto é um diálogo entre personagem e personagem. Então, nós vamos marcar esse diálogo. Eu vou ver a marcação do travessão, dos 2 pontos, das aspas, indicando que o narrador preservou exatamente a fala da personagem na história. Olha o exemplo aí, ó. Luna... Aí, faltou um disse aí, deixa eu corrigir já. Pronto. Luna disse... caralho. Luna disse ao homem parado na porta. 2 pontos. A marcação do discurso direto. 2 pontos indica que a Luna vai falar. Entre, por favor, meu pai já vai te atender. Travessão, indicando a fala da Luna. Discurso direto. Próximo. Discurso indireto. Quando o narrador fala no lugar da personagem. Então, a voz do narrador sobrepõe a personagem. Ou seja, não é mais a personagem que fala,
o narrador fala por ela. Olha o exemplo. Todos estavam na sala de jantar esperando que o homem começasse a falar. Quando abriu a boca, disse que todos estavam dispensados para o churrasco. Veja, quando abriu a boca, disse que todos estavam dispensados para o churrasco. Olha lá. Não foi o homem que disse, vocês estão dispensados para o churrasco. O narrador disse por ele. Quando abriu a boca, disse que, olha lá, o narrador dizendo para ele, para o leitor, que estavam dispensados. Diferente do discurso direto, que ele vai aparecer 2 pontos, travessão, que indica a fala de outra pessoa. Alguma dúvida nesses dois? Não. 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 No chat? Não. Não. Então tá bom. Para terminar o discurso indireto livre, cuidado porque esse é o que mais aparece nas narrativas, nas histórias. Esse discurso, ele é um híbrido, ou seja, uma mistura entre o personagem e o narrador. Errei de novo, eu vou corrigir agora mesmo. O personagem e o narrador. Não há presença de ponto, de vírgula, de aspas, de travessão, não há. E é muito difícil de identificar, porque a gente nunca vai saber direitinho, quando é o personagem, quando é o narrador. As duas falas se misturam. Veja se vocês conseguem identificar. As crianças pareciam estar presas na sala de aula há meses. Gritavam para todos que ali pareciam... Errei de novo. Gritavam para todos que ali parecia uma prisão. Não aguentamos mais essa classe fechada. Vocês conseguem identificar onde é narrador, onde é criança falando? Sim. Então fala. A primeira parte, até o ponto final aqui, Prisão. as crianças A conclusão. pareciam, é a fala do narrador. A da fala das crianças é: não aguentamos mais essa classe fechada. Isso mesmo. Veja que o verbo na primeira pessoa indica um personagem falando. Só que a narrativa está em terceira pessoa. Então, essa mescla eu chamo de indireto livre. Ó. As crianças pareciam estar presas na sala há meses. Gritavam para todos que ali a prisão. Terceira pessoa, narrador. Agora, como é que elas gritavam? O narrador vai pegar e vai colocar a fala da criança. Não aguentamos mais essa classe fechada. Aí há uma mistura. Um pouco foi o narrador, um pouco foi a criança. Isso é o discurso indireto livre. As obras do vestibular geralmente são escritas nesse discurso, que tornam a narrativa um pouco mais complicadas de entender. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não. Então, agora eu não vou entrar porque faltam 4 minutos. A gente vai na próxima aula estudar a crônica, o conto e a fábula. Tudo bem? Quando eu falo crônica, eu lembro de Marta Medeiros. Foi por causa Sim, dela, bom. foi por causa dela que eu aprendi a gostar de crônica. Eu li um livro dela, Também, muito que legal. legal. Que legal. Agora eu vou voltar para a tela aí, rapidão. Como é que tá aparecendo na minha cara? Sim. Tá. Ok. Vai cagar. Crianças, já acabou. Ah, 5h57, ó, nem deu tempo, já acabou, mas já acabou. Eu não vou entrar nos gêneros agora. Hoje a Erika não veio falar, falta 5 minutos. A Erika deve estar bêbada essa hora já. E eu não vou entrar porque, na verdade, essas são 2 aulas mesmo, divididas lá no calendário nosso. Então, essa primeira aula a gente vai entender o que é uma narrativa, depois a gente vai estudar gênero por gênero. Vocês conseguiram entender os principais elementos da narrativa? Sim. Sim. Ah, que bom, gente, que vocês entenderam, viu? Vamos... Se eu entendi, todo mundo entendeu. Porque mais burra que eu, só 2 de mim. Não fala assim. E você não é burro. Ó, presta atenção, vamos torcer para acabar logo essa quarentena, para que essa doença passa logo da nossa sociedade, né? Porque a gente precisa
continuar estudando para o vestibular, e acho que presencial é mais gostoso, né? Embora seja legal também o online, né? A gente está conseguindo manter um bom contato. Eu tive aqui um problema hoje com a comunicação, mas vai dar tudo certo na próxima aula, tá bom? Gente, naquela imagem que falar. você mostrou, não era os 3 filhos do Bolsonaro fazendo arminha, não era? Isso. Eu juro pra vocês que quando eu vi essa imagem, eu imaginei os 3 dançando a música das Vingadoras. Pega a metralhadora, tra, tra, tra. Misericórdia. Talvez dos 3 patetas, né? O Larry, o Curry e o Moe. Mas pelo menos os verdadeiros são legais. São legais, esses não são. Amor, olha lá, as pessoas estão saindo já da conversa, eu vou desligar agora também. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Daqui 15 dias a gente volta. Estou encerrando a aula de hoje. Amanhã tem A aula Erika de tava novo. tentando falar, gente. Então fala, Érica, pode falar. David, tô triste. Minha net caiu. Só porque eu avisei, a Erika parou de falar. Fala, Érica, sua jumenta. Peraí, agora tá indo? Sim, ai que linda. Você tá nua, Érica? Nada não. Para de ficar contando ideologia de gênero aí, viu, David? Isso aí, assinando socialismo, vou parar, hein? Ah, eu não posso falar essas coisas mais, né? Que pena. Não pode. A gente tá com esse coronavírus por causa disso. É Deus castigando. Eu também acho. Então, beleza. Vou sair agora. A gente se vê daqui 15 dias. Eu venho acompanhar as aulas de vocês. Amanhã tem aula, hein, gente? 8 horas da manhã. Érica, fala Ai, com nem lembra que tem que levantar de manhã cedo de novo. Vai cagar. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, David. Tchau. Tchau.